Graça e paz a todos os irmãos, meus queridos irmãos que assistem este canal. Eu sou Antônio Vieira, do canal, e este é o canal Colírio da Graça. Antes de entrar no assunto, eu quero mandar aqui umas saudações para o meu irmão Arlindo, do canal Tua Graça Me Basta. Tua graça me basta. Um grande abraço, meu irmão. O irmão que está fazendo aí um trabalho maravilhoso. José Silva, do canal A Bíblia Sem Fermento. Também um abraço para o irmão aí do canal Cristo é o Fim da Lei. E também um abraço aí para o meu irmão Haroldo Lira CE. Bom, quero também agradecer a todos os meus inscritos, todos eles, tanto os antigos quanto os novos inscritos. Muito obrigado. Sem vocês, realmente, este canal não leva conhecimento a ninguém. Eu sozinho é impossível, seria impossível que esse canal fosse adiante. Ele está devagarzinho, está indo. Eu também não faço muitos vídeos. Eu me encontro quase sempre ocupado. Mas assim que dá um tempinho que eu acho que está num bom momento, eu resolvo gravar um vídeo. Como eu tenho gravado alguns vídeos, poucos vídeos ainda, porque eu sou novo, né, no YouTube, mas neste canal, este canal é novo, mas mesmo assim já houve pessoas pedindo para que eu lesse mais. Então hoje eu vou ler mais. Eu vou mais ler do que explicar, mas eu vou tentar aqui aclarar os olhos, né, a mente dessas pessoas com esta leitura. Eu peço a vocês que não preste muita atenção na questão do meu português, não, porque eu sou ruim mesmo de português. Sou péssimo, nunca fui bom no português. Eu sou ruim para ler. Comecei a ler a Bíblia agora. Eu não lia outro livro, não. Não lia nada praticamente. Então, como eu estou começando agora, não leve em consideração os meus erros, não. Olha para o texto que eu vou ler, olha para a leitura, o que diz, né, o texto, para que possa, todos nós, né, tanto eu quanto vocês daí, ter um entendimento, o qual Deus quer que nós venhamos a entender. E todos os eleitos, uma hora ou outra, vai entender a Bíblia como ela é, sem fermento, né? Nós temos que ler a Bíblia sem afermentá-lo. Como diz o meu irmão aí, José Silva, o canal dele é o canal A Bíblia Sem Fermento. Muito bom este nome que ele colocou aí, se deu aí ao seu canal. Bom, vamos então para Mateus capítulo 24. Hoje nós vamos mais ler do que explicar, mas vamos tentar entender o que quer dizer este texto, porque muitos lêem este texto futurizando ele, jogando ele para o futuro, um futuro que nunca chega. Mas será mesmo que este texto está no futuro e não no presente? Ele está no presente e não de hoje, ele está no presente daquela geração de Cristo. Vamos entender? Tudo ia acontecer naquela geração. Será mesmo? Então, me acompanhe aí, vai demorar um pouquinho, mas espero que vocês tenham paciência, porque eu acho que isso será de grande valia, será de grande aproveito. Certamente, para muitos, este texto será como um colírio da graça em seus olhos, um refrigério, né? Um colírio, para que você possa enxergar melhor a Bíblia quando você for ler. Considerando, né, o verbo, considerando o remetente, o destinatário, considerando tudo, né, de acordo que deve considerar para que você venha entender o texto. Então vamos lá. Mateus capítulo 24, versículo 1. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. 2. Jesus perguntou a eles: vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão
estas coisas, veja que os discípulos estão perguntando a Jesus quando é que ia acontecer o sinal do fim dos tempos, do fim dos tempos. Então, Jesus, eles estão perguntando a Jesus, e Jesus vai responder a quem? Vai responder a eles, é claro, né? Porque eles perguntaram para Jesus e Jesus vai dar a resposta para eles. Eram os discípulos que estavam ali a sós com Jesus no monte. Então, vamos lá. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane. Então Jesus está falando para quem ter cuidado para não ser enganado. Jesus está falando para os seus discípulos: olha, meus discípulos, tenha cuidado para que ninguém te engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, vírgula. Então, quem é que Jesus está dizendo que nos finais dos tempos se ouvir falar de guerras e rumores de guerra? Quem é? É os discípulos. Jesus está dizendo que os discípulos vão ouvir falar. Os discípulos já morreram. Por quê? Porque isto tudo ia acontecer enquanto os discípulos estivessem presentes, vivos. Os discípulos iam passar pela grande tribulação, pela perseguição, e seriam os discípulos entregues à morte. Vamos entender aqui. Vocês ouvirão falar de... Versículo 6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Quem é que ia ouvir? Os discípulos. Mas não tenham medo, para que eles não tivessem medo, porque eles iriam passar por toda essa tribulação. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. 8. Tudo isso será o início das dores. Está falando para os discípulos, orientando eles o que ia acontecer. Então eles os entregarão para serem perseguidos. Quem é que ia ser entregues para ser perseguidos na grande perseguição? Os discípulos. Quem é que está falando que eles iriam ser entregues a ser perseguidos? Quem é? É o próprio Jesus que está dizendo. A fonte é uma fonte de confiança. O Jesus mesmo está dizendo que os discípulos iriam ser entregues. Vou ler novamente aqui. Então eles os entregarão. Jesus está falando que os discípulos seriam entregues. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Quem é que ia ser perseguidos e condenados à morte durante a perseguição, a grande tribulação? Os discípulos. Quem está dizendo isso? O próprio Jesus. E vocês serão odiados por todas as nações. Quem é que ia ser odiado por todas as nações? Os discípulos, as nações que eles tivessem acesso, pregando o Evangelho de Cristo, as boas novas, eles seriam odiados por minha causa. Então, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. 11. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O fim de quê? Jesus está falando aqui, tratando de quê? Está tratando de perseguição e grande tribulação. E Jesus está dizendo que aos seus discípulos que estão a sós com ele, eles iriam ser perseguidos, iriam ser entregues a esta tribulação, a esta perseguição, a esta tribulação. Eles teriam a vida tribulada por esses dias. Então Jesus está falando aqui que as pessoas daqueles dias, daqueles tempos, iam passar, inclusive os discípulos, estava falando com os discípulos aqui, que eles seriam entregues, né? Não eram nós, não. Vou ler novamente. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. 11. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aqueles que perseverar até o fim será salvo. O fim de quê? O fim dessa tribulação, dessa perseguição, aqueles que não fossem mortos, porque o assunto aqui é a grande tribulação daqueles dias que eles iam passar. Não é o fim, que esse fim que o povo
disse que vai chegar, não, até hoje não. Esse povo evangélico aqui diz aí, ó, está chegando o fim, tudo que está acontecendo, é uma pandemia, é uma gripe, é qualquer coisa que está acontecendo, qualquer coisa de desastre aí, que assola essas nações de hoje, está dizendo que é o final dos tempos. Não, o final dos tempos é aquele tempo lá que está falando aqui, ó. Eles iam passar por a grande tribulação, a qual a grande tribulação foi dada a eles. Eles passaram por esta. 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Assim, quando vocês verem, quem é que ia ver? Os discípulos. Jesus está dizendo, olha, quando vocês verem isto, assim quando vocês verem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Uai, os finais dos tempos era para aquelas pessoas, era para o povo de Israel. Quem estiver, olha só, quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Ah, não. Olha o 16 de novo aqui. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, porque a perseguição ia se dar na Judéia, naqueles lugares que tivesse na Judéia, era em Israel, meu irmão. Não é aqui no Brasil, não tem nada a ver no Brasil e outros países, não. Estava falando com aquele povo e tudo isso ia acontecer com aquele povo e em breve aconteceria, como diz que em breve voltaria o Filho do Homem. 17, de novo. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. A fuga de quem? Jesus está falando para os discípulos, olha, vocês orem para que a fuga de vocês não caia no sábado e nem no inverno, porque no inverno seria difícil, né? Naquelas montanhas, naqueles vales, e no sábado também seria difícil, né? Porque a lei não deixava fazer nada no sábado, como é que eles iriam fugir? Né? Pegar sua mudança, suas carruagens, talvez, e fugir. Os soldados não iriam querer impedi-lo, né? Os soldados e muitas pessoas, os chefes da lei, aquele povo que guardava o sábado, né? Porque eles aqui, então, não guardavam mais o sábado, não. Já estava entendendo, né? Então, mas mesmo assim, Jesus, para não descumprir com a lei que regia naquele tempo, que eles guardavam o sábado, então Jesus disse, ore para que não caia no inverno e nem no sábado. Veja que era com eles, viu? Vou ler novamente. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês, a fuga é deles, não é nossa não, eles é que iriam passar pela grande tribulação, não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação. Quem é que iria passar por grande tribulação? Os discípulos. Jesus está falando que é eles, não é nós não, meu irmão. Leia com atenção. Presta atenção no que vocês leem, ensina direito aí, porque senão essas pessoas vão ficar enganadas toda a vida. Eu sei que tem pastores aí que lê futurizando, porque ainda não entendeu, a sua mente não foi aclarada ainda, os seus olhos não foram limpos ainda, as escamas não caíram, mas isso aqui, meu irmão, não é para nós não, é para o povo de Israel, era naquele tempo. Vamos continuar aqui. 21 ainda, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Jesus está dizendo para eles que haveria então uma grande tribulação que nunca houve até naquele exato momento que Jesus estava com eles ali, mas que haveria esta grande tribulação. E quem era que ia passar por esta grande tribulação? Eram os discípulos, o povo daquele tempo. Os discípulos, Jesus está falando com os discípulos ali, olha, vocês vão ser perseguidos, vão ser entregues à morte, e vocês vão ser odiados por minha causa. É com eles, meus irmãos, não é com nós não. Nem jamais haverá. Olha, Jesus colocou, aqui sim, colocou para o futuro. Vou até ler de novo aqui, ó, versículo 21. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. Jesus disse que nunca houve uma tribulação a qual os discípulos iam passar. Nunca houve até então, e que eles iriam passar a maior tribulação do mundo, e que no futuro não haveria outra maior.
E as pessoas estão dizendo aí que a grande tribulação está chegando. Meu irmão, só se Jesus for mentiroso. Jesus não é mentiroso, não. Jesus disse que eles iriam passar pela grande tribulação. E que esta tribulação, uma tribulação igual a esta, jamais haveria. Aí sim ele colocou para o futuro. Engraçado que aquilo que não é para o futuro, vocês colocam para o futuro. E aquilo que é para o futuro, vocês colocam para o tempo dos discípulos. Vocês são mestres, hein? Não é à toa que vocês são mestres. Vou ler novamente. Porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, quem não crê que existe eleitos, aqui novamente Jesus diz aqui, por causa dos eleitos. Por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. 23. Se então alguém lhe disser, veja ele aqui, está o Cristo, ou ali está ele, não acredite. Que Jesus está falando para quem? Para os discípulos, que quando alguém falasse aqui que o Cristo estava em algum lugar, ou ele ali, não acreditasse. Jesus está dizendo para quem não acreditar? Para os discípulos, porque os falsos cristos, os anticristos, os falsos profetas surgiriam naquele tempo, e está dizendo para os discípulos, não creia não, pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, se possível enganar até os eleitos. 25. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Jesus está dizendo para os discípulos aqui, na frente deles ali no monte ali, veja que eu estou avisando vocês antecipadamente para que vocês não creiam nos anticristos e nem nos falsos profetas. Jesus está dizendo que eles iam passar por momentos, iam se encontrar com falsos profetas, iam conviver com falsos profetas, iam conviver, ia ia ficar sabendo, e eles iam ver que existia, já naqueles dias, ia aparecer o que? Falsos profetas, falsos cristos, ou seja, anticristo, e as pessoas dizem que é tudo para hoje, mas quem ia ver isso que Jesus está falando? Quem é que Jesus está dizendo assim, veja que eu estou avisando para vocês antecipadamente, hein, para que vocês não caiam no engano. Quem é que não era para cair no engano? Quem é que não era para acreditar no falso profeta e no anticristo? Eram os discípulos. Jesus está dizendo para eles não acreditarem, porque isso ia acontecer ainda naqueles dias, ou por pouco tempo, porque os discípulos iam passar por esses momentos. Veja que eu os avisei antecipadamente. Jesus está falando que avisou eles antecipadamente para que eles não caíssem nessa cilada dos falsos profetas e nem dos anticristos que iriam aparecer. Assim, se alguém disser para vocês, meus discípulos, é isso que ele está dizendo aqui, assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Seria bem rápido a comparação aqui com um relâmpago, Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres, imediatamente após a tribulação daqueles dias. Porque ia morrer muita gente, O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Tudo isso aqui no sentido figurado, viu, meu irmão? Vamos pesquisar. Vocês pesquisam o que significa isso aí, para o vídeo não ficar muito grande. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Veja que o Filho do Homem ia aparecer com poder e grande glória, e ele apareceu, porque se você for esperar hoje o Filho do Homem, Jesus já voltou, meu irmão. Jesus está dentro de você. Ele é o Espírito Santo hoje. Jesus, ele é Espírito. Você não vai ver, não. Ninguém mais vai ver Deus, não, Jesus, não. Ele não está agora como Filho do Homem, não. Agora ele é Deus. Agora ele é o Espírito Santo. Não precisa esperar ele nas nuvens para que você veja ele, não. É impossível que um olho humano veja algum espírito, muito menos o Espírito do Senhor,
Você não precisa ver não, meu querido, o Espírito Santo já está dentro de você. Ou você não crê que o Espírito Santo já está dentro de você, ou você não crê que Jesus é que reina na sua vida. Ora, então ele já voltou, ele já está com você. Nós somos o templo do Senhor, nós somos a casa do Senhor, meu irmão. Ele não vai voltar não, ele já voltou, já está com você, a não ser que você não crê que este que reina e zela por você é o próprio Espírito Santo, é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Ele já voltou, meu irmão. 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. É dos céus lá, viu? Do povo de Israel lá que ele está falando. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Está dando um exemplo de coisas naturais lá para os discípulos, explicando para eles. Assim também, quando verem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Veja que Jesus está dizendo para os discípulos, olha, quando vocês verem todas essas coisas acontecerem também, vocês vão saber que ele está próximo às portas. Vocês quem? Os discípulos, porque Jesus ia voltar e alguns, pelo menos alguns dos que estavam ali, estaria vivo, né? Por isso ele está dizendo, vou ler novamente aqui, capítulo 33. Assim também quando verem, está falando para os discípulos, olha, assim também quando vocês verem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Quem é que ia saber que Jesus estava próximo às portas? Os discípulos. O Jesus está explicando para os discípulos. Está dizendo que os discípulos iam saber que Jesus estava às portas, porque eles iriam passar por isso. Está dando um exemplo aqui da figueira. E quem é que Jesus está dizendo que ia perceber, que ia saber? Os discípulos, meus irmãos. Os discípulos. Olha, 34 agora. Eu lhes asseguro a quem? Aos discípulos. Jesus está assegurando aos discípulos. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Eita glória! Ninguém pode ir contra esta palavra não, meu irmão. Jesus está dizendo aqui que tudo iria acontecer naquela geração, não é nesta geração de hoje não, meu irmão. Que os líderes aí hoje dizem que é nesta geração, e os líderes da geração passada disse que era naquela geração passada, e nos antepassados, e há 2000 anos o povo vem falando que ele vai vir não, meu irmão. Ele veio naquela geração, é o próprio Jesus que está dizendo isso. Ou você diz ser cristão e não acredita em Cristo. Tudo isso aqui aponta para os dias presentes de Cristo, aponta para os dias daquela geração, para os anos daquela geração. Vou ler novamente. Eu lhes asseguro, vou começar no 33 aqui. Assim também quando verem, quando os discípulos vêem, viu? Assim também quando verem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Quem é que era para saber que estava próximo às portas? Os discípulos. Jesus estava dizendo que era para eles saber que estava próximo às portas. Ora, os discípulos não estavam vivos para esperar ele. Por quê? Porque era tudo naqueles dias, naquela geração, meu irmão, não nos dias de hoje não, meu irmão. Eu lhes asseguro que não passará esta geração. Qual geração? Aquela que Jesus estava vivendo. Ele está dizendo esta em que ele estava, a geração que ele estava, em geração em que os discípulos estavam. Então, aqui, 34, eu lhes asseguro, ele está assegurando aos discípulos, eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Aleluia, glória a Deus, as escamas dos meus olhos, aleluia, ainda bem que caíram, e a graça do Senhor me dá um entendimento. Se não for pela graça, meu irmão, ninguém entende a palavra não. 35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E Jesus reafirma aqui que tudo isso que ele está explicando aqui, tudo isso que eles iam passar aqui pela grande tribulação, seriam entregues, né, aos homens para ser mortos por essas pessoas, por esses reis, né, por aqueles que vinham assolando a grande tribulação e assolando o povo de Israel. Tudo isso, Jesus está dizendo aqui, que tudo isso ia acontecer, tudo isso não ia ser um engano não. Jesus está dizendo, olha, Jesus reafirma aqui, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jesus está dizendo que o que ele disse acima aqui, nada ia ficar sem cumprir, meu irmão. Então tudo cumpriu-se naquela geração, nada é para nós. Jesus não falou conosco, Jesus explicou aos seus discípulos e dentro de sua geração.
Graça e paz a todos. Depois eu trago mais entendimento na questão da volta de Cristo. Não tem como negar a palavra, ninguém pode mudar. Seja quem for, doa em quem doer, a verdade está aqui escrita para quem quiser entender. Aliás, para quem Deus quiser que entenda, porque nem é todos que vão entender. Graça e paz.